Olá, tudo bem? Então, depois de algum tempo, a gente já retoma os vídeos de orientação de estudos desse terceiro bimestre aqui da Escola do Jacob. E por que gravar nesse lugar? Eu já havia gravado nesse lugar. Para quem conhece aqui, é o nosso jardim dos professores. Pela ambientação, mesmo com os fones de ouvido, você vai ouvir alguns barulhos externos. E esta é a ideia do vídeo. Serão uma série de 3 vídeos. Nesse primeiro é proposital eu estar gravando neste lugar. No segundo eu vou gravar num lugar um pouco menos barulhento. E o terceiro eu irei gravar num lugar totalmente silencioso. Um lugar de paz. Ou que me traz muita paz, melhor dizendo, né? Mas um lugar que eu sei que vai ter muito silêncio mesmo. Quase um silêncio monástico, né? Quase um mosteiro lá. Mas tudo bem, deixamos isso lá pra frente. E o porquê a ideia de gravar aqui e não em um outro lugar? Já comecei dizendo assim. Porque o tema dessa série, desses 3 vídeos, serão a dificuldade no estudo. A gente até chegou já a falar de como recuperar notas, de como trabalhar essa questão, mas a gente não chegou a trabalhar um outro lado, que é essa dificuldade que muitas vezes a gente tem no estudo. E aí, como eu irei dividir em 3 partes, vamos trabalhar primeiramente a parte social da nossa vida. O que afeta a nossa vida no campo social. E qual seria essa primeira dificuldade que a gente traz? Seria a repetição mútua, né? Ou que eu poderia chamar no termo técnico de retenção repetitiva de uma única matéria. Repetitivamente eu vou mal em uma matéria, seja ela português, seja ela inglês, seja ela filosofia. Eu vou mal nesta matéria. Então, repetidamente eu me dou mal nessa matéria. E como melhorar isso? Como trabalhar então essa questão para não ficar nesse ciclo vicioso de repetição? Talvez você, ao olhar essa matéria que você está sendo retido muitas vezes nessa matéria, está ficando preso naquele conteúdo, ou às vezes nem está muito preso àquele conteúdo, porque o conteúdo já avançou e você ficou para trás, e você já não entende mais bulufas do que está sendo feito, do que está sendo falado. Como combater esse mal? Vamos pensar juntos. O que eu posso estar fazendo para que essa repetição ou essa retenção de conhecimento não me afete? Primeiramente, a gente tem que buscar o que nos está afetando. Primeiramente, qual o desânimo? O que me desmotiva a estudar aquela matéria? Talvez seja o método, talvez seja o professor, talvez seja o barulho, porque hoje eu quis gravar num lugar barulhento por causa disso. Talvez seja o barulho da minha sala, da sala de aula. Talvez os colegas, eu quero prestar atenção porque eu tenho dificuldade naquela matéria, mas os meus colegas em volta não deixam. Fazem muito barulho, muita bagunça. Fica até uma situação insuportável de assistir a aula daquele professor ou daquela matéria, enfim. Para combater isso, só existe uma única estratégia, que vai depender unicamente de você, já que a orientação de estudo para você. Qual é essa ideia? Então, tenho dificuldade em português por causa do barulho, não consigo compreender o que minha professora diz. Eu vou me posicionar. Se eu estou mais para o meio, se eu estou mais para o fundo, eu vou me posicionar mais para frente. Eu vou ser mais
participativo na aula dessa professora. Falar, professora, não estou conseguindo entender o que a senhora diz. Professora, esse verbo que a senhora está apresentando para a gente hoje, não compreendi direito. A senhora pode me explicar novamente? Com certeza ela vai, ou o professor, lógico, vai querer te explicar, vai ver o seu interesse e você vai mostrar, professor, eu estou com dificuldade neste ponto. Até o ponto A eu entendi, mas o ponto B eu não entendi. Seja na matemática, seja na filosofia. Então você vai ver o que te atrapalha. O que faz você ir mal várias e várias vezes nesta matéria. O que está te preocupando socialmente? Olha, tá vendo? Tem alguns barulhos de pessoas gritando ao redor da onde eu estou gravando mesmo. Essa é a intenção, até tentando falar um pouco mais alto. O que está te atrapalhando? Talvez seja a falta de atenção, talvez seja o celular mesmo na aula, talvez seja o fone de ouvido, a música alta que você está ouvindo, ou o fone de ouvido que você está compartilhando com o colega, e aquilo ali acaba te atrapalhando naquela aula, ou nas aulas em gerais, porque você pode ter retenção repetida em várias matérias, não apenas em uma única matéria. Então, esses pontos têm que ser observados. É o fone? Tá bom, então durante a aula eu vou tirar esse fone e não vou ficar de fone. Vou evitar o uso do celular ao máximo para que eu possa prestar atenção. Talvez seja a metodologia do professor e você possa chegar no professor e falar, professor, olha, desse jeito que o senhor está me explicando, eu não estou entendendo. Teria um outro jeito do senhor me explicar esta questão, esse pensador filosófico que o senhor abordou, eu não estou conseguindo entender no primeiro momento do jeito que você explicou. Você poderia me explicar melhor? E aí o professor pode explicar. Ou uma outra alternativa que a gente já falou em vídeos anteriores. Pego o meu colega, falo, fulano, o professor Alessandro está explicando lá e eu não estou conseguindo entender. Você entendeu? Ah, eu entendi, claro, tá aqui, ó, anotei, fiz as minhas anotações e tal. Pode me explicar? Eu nem quero copiar o que você fez, eu quero entender. São modos de você combater essa repetição, né? Essa questão de lidar com matérias, porque vai desanimando mesmo. Você tira uma nota baixa no primeiro bimestre de matemática, aí no segundo bimestre você tira uma nota um pouquinho mais alta, mas ainda continua baixo. Vamos supor que o primeiro bimestre você tira uma nota de 5, aí no segundo você tira uma nota 6, mas você não está satisfeito com aquelas duas notas. E aí chega no terceiro bimestre, você vê que as atividades estão caminhando e você não está conseguindo compreender, você não está conseguindo entregar no tempo certo, e aí você percebe que está indo muito mal. E aí você sabe que do jeito que está indo vai ficar muito ruim para você. E aí pode ser um fator determinante para que você vá mal nessa matéria. Então você precisa criar mecanismos, caminhos, atalhos. O que é? É o barulho? O barulho hoje é proposital, novamente. Vou repetir isso umas 50 vezes no vídeo. O barulho te atrapalha? Pessoal, por favor, aqui, dá um minuto de atenção aqui, pessoal. Deixa o professor falar. Pessoal, eu quero entender aqui, o que o professor está falando. Por favor, pessoal. Sala, vamos colaborar, não sei o quê. É nesse sentido. Olha, pessoal, se vocês não estão afim, deixa eu entender aqui, pelo menos. Eu preciso ir bem nessa matéria. Não aguento mais ir mal nessa matéria, tirar nota ruim. Pelo menos eu sou assim. Eu, como começo a ir muito mal numa matéria ou muito mal numa coisa, eu começo a ficar meio preocupado e aí eu começo a pedir várias ajudas. Essas dicas que eu dou geralmente são coisas que eu faço. Ou eu busco internet, ou eu busco na literatura, num livro que eu tenho, e aí eu vou pesquisar em livro, vou pesquisar na própria internet, e aí a internet às vezes não me satisfaz, então aí eu vou buscar livro físico mesmo, vou na biblioteca, vou fazer isso,
Então, são maneiras que eu vou criando para que aconteça de resolver esse meu problema. Outra coisa que pode acarretar a nossa dificuldade no estudo, qual é? É um ponto que eu falei, são 6 pontos. Um outro ponto. Segundo ponto é a distância da escola. E quando eu digo distância, é a distância física mesmo. O percurso que você faz da sua casa até a escola. Essa distância muitas vezes pode se tornar um fator que te desmotive, te torne uma dificuldade até mesmo para você estudar. Porque hoje mesmo eu estou gravando de blusa, é um dia frio aqui em São Paulo, e aí você estuda de manhã, e aí você olha assim e fala, poxa, mó friaca, pô, vou levantar, nada, vou na escola, tá chovendo, tá garoando, Deus me livre, não sei o quê. E, não vou estudar, não sei o quê. E isso, por fim, acaba se tornando uma dificuldade para você. E essa distância muitas vezes atrapalha no seu estudo. Ou, ao contrário até mesmo, você mora perto. Você mora a 2 quadras da escola, 3 quadras, na rua de trás, não sei qual a sua realidade. Mas a preguiça muitas vezes acaba por se tornar algo que dificulta essa busca pela escola. Não, eu vou dormir um pouquinho mais. Eu moro aqui perto mesmo, moro a 10 minutos, não é meu caso, mas eu moro a 10 minutos da escola. Então tá bom, então vou dormir um pouquinho mais, tá frio, não sei o quê. Daqui a pouco eu levanto para me arrumar, e aí você vai enrolando, quando você vê, você já tá atrasado, e aí você sai todo afobado, tem que pegar a primeira roupa que vê lá e tudo mais, e se arruma de qualquer jeito, e aí vem para a escola. Então, essa distância de você, distância física mesmo, né? Acaba por muitas vezes atrapalhando. Qual é a solução? Você fala, pô, professor, então a solução seria eu trocar de escola? Não necessariamente. É a questão de se organizar e combater mesmo essa questão de preguiça, que dá muitas vezes, e não tira a razão nesse frio, né? Às vezes dá uma preguiça mesmo na gente. E você criar ser metódico em algumas coisas, em horários. Eu preciso levantar 6h30. Eu sei que eu tenho dificuldade 6h30, não, porque entra às 7. Preciso levantar às 5h30. Sei que eu tenho dificuldade de levantar às 5h30 e eu estou distante da escola, pelo menos uma meia hora. Sei que toda vez eu gosto de dar aquela enroladinha na cama, uns 10, 15 minutinhos. Eu preciso levantar às 5h30. Que hora que eu vou colocar o despertador? Às 5h30. Não, você vai colocar o seu despertador para 5h15, 5h20, mais tardar. Por quê? Quando ele tocar, você dá aquela desligada, não pode dormir, óbvio, né? Você dá aquela enrolada na cama, pega o celular, sei lá, olha lá seu WhatsApp, seu Instagram, ou você olha a notícia do dia, não sei o que você faz, como você age nessa situação, quando você acorda. Então você vai criando métodos para você não se cansar. Ou melhor, metodologias. Sabendo que não posso estar distante da escola e perder tempo. Não tenho muito tempo para perder. Então eu tenho que me organizar minha roupa, seja no dia anterior, minha mochila, qual livro, qual caderno eu levo, o que eu preciso. Então, a distância da escola acaba se tornando um empecilho até certo ponto. Se você criar essa metodologia, criar essa rotina que todos os dias você precisa acordar às 5h30, ou melhor, você precisa levantar às 5h30, mas você vai acordar todos os dias às 5h15, porque você sabe que você enrola um pouquinho, tem o fator preguiça, não sei o quê. Você criando esse método 3, 4, 5 dias, te garanto que no 5º dia seu corpo vai estar acostumado ao horário, a saber chegar no horário.
a se programar, para que não tenha o estresse da lotação perdida, a lotação cheia, a correria, às vezes sair de casa sem tomar café. Isso tudo pode acarretar depois, em outro ponto lá na frente que a gente vai falar, mas isso tudo juntando lá desde o primeiro ponto, da retenção das matérias. Porque se você chega na escola já cansado para estudar, você já se sente prejudicado. Então, você não vai conseguir desenvolver aquela matéria que você tanto precisa. Você não vai desenvolver a lição, ou prestar atenção naquela matéria que você precisa, daquele professor. O professor está passando tal atividade, mas o sono, ai meu Deus, estou até de olho fechado de propósito, meu Deus, que sono, que vontade de dormir, e buff na carteira, e aí acabou. E aí o que já era dificultoso lá no início, por causa da retenção, que a gente já falou, vai se tornando mais difícil. Então a palavra dentro desse vídeo, dentro desses 6 pontos, é criar metodologias, jeitos de lidar com certas situações. Muitas pessoas que estão no segundo ano têm uma outra dificuldade, que é o trabalho ou estágio. Tem aluno que, por mais que a gente oriente, a gente fale, olha pessoal, vocês têm contraturno, que é o caso da orientação de estudo, todas as segundas-feiras a gente ou se encontra virtualmente ou a gente se encontra pessoalmente. Quem quiser, eu já disse, é só marcar e vir. Professor, eu trabalho. Isso se torna uma dificuldade para o estudo, porque o anseio de trabalhar, de ter seu dinheiro, de conquistar coisas novas, é errado, professor? Não é errado. Você está certo. Você tem que buscar mesmo coisas novas, buscar ambiente novo, buscar maneiras de buscar sua independência financeira ou ajudar na sua casa. Você não está errado. Mas ao mesmo tempo você tem que compreender que o estudo vai te dar essa chave para que você consiga trabalho melhor. Então, trabalhar e estudar ao mesmo tempo se torna uma coisa totalmente complicada e cansativa, tanto no estudo como no trabalho, porque muitas vezes você vem para a escola cansado, porque você sai da escola e vai para o trabalho, e aí você sai daqui e vai trabalhar, enfim, ou vai para o seu estágio, e aí depois volta para casa à noite cansado, tem lição, tem tarefa, tem trabalho para entregar de X, Y, Z, professor, e muitas vezes você tem que fazer esse trabalho na noite, aí quando você chega na escola você está cansado, aí você não consegue prestar atenção na aula, você não consegue prestar atenção naquilo que o professor está te ensinando. Novamente, você vai voltar naquele problema do quê? Da retenção. Você vai indo mal em 1, 2, 3, 4, 5 matérias. Por quê? Em função do seu trabalho. Mesma coisa no trabalho. Você está trabalhando, mas você está cansado, você está com sono, você está exausto, porque você saiu da escola, já foi trabalhar, está com sono de manhã, já está com sono acumulado. Gosto de dizer para todo mundo que a sexta-feira sempre, para muitas pessoas, é o dia que não tem gás, né? Você já perdeu todo o gás. Geralmente sexta-feira, quando eu dou aula para a turma aqui na escola, é o dia que eu tô com mais gás, assim, porque chego super animado com a galera, porque tem que estar. Então, o pessoal muitas vezes se perde. Fala, eu tô sem gás, Aí chega no trabalho, como você tá? Não, tô mal, tô cansado. Aí fecha os olhos assim e tal. Não, vou dar um cochilinho aqui, 5 minutos, e aí cochila novamente e tal, e não sei o quê. E isso é ruim. Isso vai gerando uma sobrecarga na sua mente. Já parou para pensar que, para quem trabalha ou faz um estágio, às vezes você está tão cansado, mas tão cansado, que você não consegue nem estudar e nem trabalhar. Às vezes você chega em casa, você não quer assistir série, televisão, você não quer assistir nada. Você quer ver celular, não quer ver rede social. Você quer simplesmente
ficar tranquilo, sem ninguém te encher o saco. E assim vai. E isso vai criando uma roda, um giro. E aí vai te atrapalhar nos estudos. Vai acabar gerando um desconforto, tanto psicológico, como físico, como mental. E aí você chega na sala de aula, volto a dizer, lembra dos meus fones, meus fones hoje é de fio. Você tem um barulho externo, você tem o barulho do seu trabalho, você tem aquela sua sala, aquele seu colega que fica fazendo um barulho danado e você quer prestar atenção na aula e você não consegue desenvolver do jeito que você gostaria a matéria. E isso vai acabando com seus neurônios, com perdão do português, né? Vai queimando seus neurônios. Uma hora você fala, chega, deu. Então você vai se tornando distante da questão do estudo. Então, cuidado com a distância na escola. E a questão do trabalho. Trabalho, como eu disse, a escola é a chave para que você consiga boas oportunidades. Então, momento que eu estou trabalhando, ou melhor, momento que eu estou estudando, não é ideal que eu esteja trabalhando. Porque o estudo quando eu tiver um ensino médio completo, vai me proporcionar outras oportunidades que eu não vou ter agora com o ensino médio incompleto. Entende? Você vai ter outras oportunidades de emprego. Ter chance de trabalhar de uma maneira mais eficiente. Vão olhar o seu currículo de uma outra forma. Mesmo às vezes sem experiência, as empresas vão olhar e falar, terminou aqui, acabou de terminar, acabou de se formar. Então isso é importante. O estágio é importante também, o estágio te ajuda, o curso que você faz, não sei, mas tem que rever esse curso, esse estágio, ele está sendo mais positivo nos meus estudos agora, ou ele está sendo mais negativo no meu jeito de estudar? Estou conseguindo produzir mais notas azuis? Ou estou produzindo notas vermelhas? Ou só fico ali passo na raspa da nota também? Tiro 5 ali, raspando com o outro professor, até o professor falar, olha, fulano, você tirou 4,5, mas eu vou te dar um 5 aqui, porque eu sei que você está trabalhando, eu sei que você está fazendo estágio, sei que é difícil, então vou te ajudar, mas procura se esforçar. O estar na média é o estar na média. Eu acho que não tem uma outra definição para me te dar. Todo mundo vai estar naquela média. Será que vale a pena eu estar igual a todo mundo? Ou vale a pena eu me destacar, ter uma nota melhor, ser uma pessoa destacada dentro do meu conhecimento? Lembre-se que nesse vídeo vai exigir um pouco mais de você para você assistir. Tem até a sirene da escola. Vai exigir mais de você por causa do barulho. Nós iremos trabalhar com a questão sempre do barulho em nossas vidas. E nós teremos que aprender a lidar com essas situações, a lidar com lugares, ambientes que muitas vezes nós não queremos estar. Ou barulhos que nos incomodam e nós teremos que aprender de uma certa maneira a administrar esses barulhos para que a gente consiga uma outra concentração. Trabalhar esse jeito, tá bom? Então lembre-se, métodos, crie métodos, tanto para você que está distante da escola fisicamente, quanto você que está trabalhando no estágio, repensar se isso mesmo vale a pena, tá bom? E aí agora a gente vai entrar então no nosso, deixa eu ver, quarto ponto, porque o primeiro ponto foi retenção, o segundo foi distância, o terceiro foi trabalho, ou estágio, ou curso,
E agora nós vamos para o quarto ponto. Retomando ao quarto ponto, então. O quarto ponto que a gente vai trabalhar é a valorização da escola pela sociedade. Aí você vai me perguntar, tá, professor, tudo bem, tá, entendo esse ponto, mas o que isso impacta diretamente na minha vida? Se a gente for falar da escola como sociedade, não entendo porque o senhor está falando disso para mim. Então vamos lá. O que quer dizer a valorização da escola pela sociedade? A sociedade hoje em dia, ela valoriza muito a escola como um todo. No entanto, quando vamos pegar uma criança no seu ciclo normal da vida, ela nasce, cresce lá, fica com a mãe, muitas mães têm que trabalhar e colocam a criança na creche, tudo mais. Logo depois da creche, qual é o primeiro passo que essa criança vai? Ela vai para agora me fuge, não é uma creche. Ela vai para o e-mail, ela vai para o prezinho, enfim. Ela vai passar seu tempo lá. E aí ela vai aprendendo aí no prezinho algumas coisas, de até mesmo aprender a amarrar sapato e tudo mais, mas ainda não vai ser alfabetizada, vai fazer algumas atividades, seu caderno de arte e tudo mais, mas ainda não vai ser alfabetizada. Quando ela chega no ensino fundamental, primeiro ano, aí ela sim, começa todo um processo de alfabetização. Aí vai, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, vai embora, até o nono ano, aí depois vem aqui pro colegial e tudo mais. É isso. E qual que é o problema dessa valorização pela sociedade? A sociedade muitas vezes entende que se eu colocar meu filho na escola, tá tudo bem. Não tem nenhum problema. Já coloquei meu filho, escrevi meu filho lá no Jacob, primeiro ano, tá ok. Vai sair de lá um Einstein, vai sair de lá um gênio. E bem da verdade, deveria sair realmente, né? A gente está falando de um ensino público e a gente, como professor desse lado, a gente se esforça cada vez mais para buscar novos conhecimentos, novas formações, até mesmo por conta própria, para que se dê uma boa aula, para que vocês possam absorver novos conhecimentos. Porém, existe um outro lado. Existe o lado que as pessoas pensam que matriculei meu filho na escola, amanhã ele tendo aula de inglês no ensino médio, quando ele sai do terceiro colegial, ele está fluente em inglês. E não é assim que funciona. Estou usando o inglês porque o inglês fica bem claro. E a mesma coisa com o estudo. A gente deve valorizar o ambiente escolar, deve valorizar os profissionais, todas as pessoas que fazem parte do corpo da direção, corpo de gestão, até os inspetores, secretaria, enfim. Mas o que vale no nosso conhecimento é o além, é o estudar. A escola por si ela não pode fazer muita coisa por você. E muitas vezes a sociedade encara isso como uma verdade absoluta. A escola irá fazer tudo pelo meu filho. Vai ensinar até mesmo meu filho a ser educado. Vai ensinar ele como tratar as pessoas. E bem na verdade, não é assim. Essa educação tem que vir de casa. A escola é para você adquirir outros conhecimentos, outros horizontes, né? Para você aprofundar conhecimentos matemáticos que você não vai ter na sua casa, conhecimentos biológicos que você não vai ter na sua casa, conhecimentos da física, da química, da própria educação física, enfim, são conhecimentos que você não vai conseguir por osmose ou lá dentro da sua casa, só em conviver com sua mãe, com seu pai, você não vai conseguir ter esse conhecimento. Lógico, pai e a mãe têm que ter esse papel de ajuda, de escuta, de ajudar
nós, professores e toda a equipe escolar, a construir a educação. O papel dos pais se faz fundamental. Então, quando a gente vai falar de dificuldade no estudo, um dos problemas que a gente encontra é essa supervalorização da escola pela sociedade. E é verdade que, bem da verdade, que não é assim. Não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. A escola pode fazer grandes coisas. E aqui, dentro do Jacob, tem muitos alunos aplicadíssimos. Tenho a graça de andar por várias salas, inclusive de segundo ano, até mesmo de terceiro, primeiro, e vejo ótimos alunos em tantas pontas. Vejo aluno na ponta do primeiro ano assim que fala, olha que belo aluno, olha que dedicado. Como vejo belo aluno lá na ponta do terceiro, lá no final, lá, fala, olha, esse cara aqui se dedicou realmente. Esse cara aqui buscou conhecimento, buscou entender o que acontece dentro da escola, e também vejo ali no miolo, que seria o segundo ano, que é o caso de vocês, né? Pessoas que estão se aplicando. Mas também vejo a desvalorização da escola. Tô aqui. Tem alunos que eu já perguntei, o que você vem fazer na escola? Professor, eu venho aqui conversar com o meu amigo. Eu venho aqui conversar com o meu parceiro. Esse é o papel da escola? Trazer novas amizades? Fazer que você e seu parceiro converse durante todas as aulas? Não é o papel da escola. O papel da escola é te educar em matérias que não cabe a sua família ensinar, que não cabe ali conhecimentos específicos. A escola está preparada para trazer conhecimentos específicos. Então eu vejo os dois lados, ou a supervalorização da escola, que torna uma dificuldade. Muitos pais acham que matriculei meu filho na escola, oh my God, oh, very good, oh, yes. E não é assim que vai funcionar, né? Não é assim. Agora vai, meu filho está lá na escola, agora a escola é feito juntos, caminhando. E também vejo, por outro lado, aluno que na dificuldade, ele tem dificuldade em estudar lá desde o primeiro ponto, na retenção. Então, quando ele chega na parte de valorizar a escola, ele não valoriza. Por quê? Porque como ele já tem uma dificuldade lá no primeiro ponto, lá em reter um conhecimento, reter mesmo, reter é guardar, reter para si o conhecimento, né? Se eu falasse para você no vídeo, o que é daimonia? O que é daimonia na filosofia? Aí você pode pesquisar. Pode ficar tranquilo que eu não vou deixar isso como pergunta. Eu poderia deixar, mas não vou deixar não. Aí você vai lá, pesquisa, daimonia, tal, tem a ver com bem comum, felicidade. É um termo filosófico, tal. Bacana, legal. Mas muitos de nós não entendemos, porque desvalorizamos até mesmo o próprio professor, o próprio profissional que se faz aqui na frente. Contar um segredo para vocês básico. Muitas escolas particulares contratam somente professores que tenham mestrados em sua formação. E aqui no Jacob eu conheço pelo menos três que têm mestrado na sua área, que deveriam estar dando aula em escola particular, mas eles acreditam no poder da escola pública. Eles acreditam na valorização da escola pública, né? Eles fazem por onde a escola ser valorizada. Quanto a muitos pais ou muitas pessoas simplesmente, né, ou valorizam demais, como eu já disse, para não ser redundante, ou simplesmente deixa a vida me levar, né? Então, pensemos, refletimos. Esse vídeo vai trazer muito mais reflexão do que um outro
conhecimento para vocês. A ideia, quando eu pensei nesse vídeo, é em parceria com outros 2 professores, não tenho nenhum problema de falar, que é o Fábio e o Marcelo. Nós pensamos juntos, nós 3 damos a mesma matéria, orientação de estudos, e nós pensamos juntos nesse tempo, numa roda de conversa, nós pensamos quais seriam as dificuldades dos alunos, e nós montamos o roteiro dos 3 vídeos. E aí cada um está gravando na sua particularidade, porque a gente até pensou em gravar junto, mas devido ao horário, outras coisas, não vai rolar da gente gravar junto. Mas a gente gostaria até mesmo de ter gravado junto. Mas enfim, não deu. Mas o que eu quero dizer para você é: você está valorizando o espaço escolar que você tem? Ou você está supervalorizando o espaço? Olha, eu indo para a escola já é bom. Já é bom. Já é sinal que as pessoas vão me olhar e falar: olha, ele sabe alguma coisa. Será mesmo? Será que se eu te fazer algumas perguntas de função, de equação de primeiro grau, você consegue me responder? Será que perguntar coisa do primeiro ou nono ano, de polígonos regulares, será que você consegue me responder assim de bate-pronto? Não, polígonos regulares é isso, professor. A fórmula da equação do primeiro grau é esta. A fórmula de Bhaskara é esta. Será que eu consigo? Será que eu tenho esta habilidade? Então, que possamos buscar juntos, construir juntos, como eu falei em todo esse tempo que eu estou gravando agora, é buscar junto a valorização. Não é uma supervalorização e nem uma super desvalorização. Porque o que acontece também é: não, a escola... Estou falando de uma pessoa que vem de fora e ouviu quando chegou no Jacob aqui de alguns alunos. Não, professor, relaxa, aqui é Taipas, aqui a escola não vale nada, o bairro não vale nada, aqui só tem pessoa desinteressada. Ou seja, você vê uma super desvalorização das próprias pessoas que estudam. A pessoa mesmo que me falou isso, aí eu virei para ela e falei: escuta, as pessoas não valem nada aqui mesmo? Não vale, professor. Escola não vale? Não. Então por que você estuda aqui? Não quer dizer que você não vale nada? E aí a pessoa falou: não, professor, não é bem isso que eu quero dizer, o senhor está entendendo errado. E muitas vezes, quando a gente repete essas frases: não, meu bairro é um lixo, a escola que eu estudo é um lixo, não sei o que é um lixo. Será mesmo? Será que a gente parou para pensar? É um lixo mesmo? Ou eu estou super desvalorizando e não estou olhando para as pessoas que estão se preparando, para as pessoas que fazem o ensino acontecer de certa forma, que dão suas aulas, que preparam suas aulas, que buscam o aluno ali quando não sabe? É aquilo que eu estava falando. Tenho dúvida, professor, não consigo entender. Eu sou um professor que os meus alunos... professor, não estou entendendo o que o senhor está falando, nem o que esse pingo do i aí. Explica de novo. Aí eu explico. Não entendi, professor. Eu explico de novo. Professor, não entendi. O que eu faço? Automaticamente chamo essa pessoa de burro? Não. Talvez eu pegue um colega de sala e fale assim: entendeu, fulano? Entendi. Vem aqui. Explica aqui para ela aqui. Porque eu expliquei desse jeito e ela não entendeu. Será que você consegue explicar de outra forma? Porque muitas vezes também nós, professores, explicamos de um linguajar, ou usamos palavras, sei lá, estou falando de retenção a todo tempo, Depois que eu falei que reter é segurar conhecimento, talvez você não sabia que era retenção, que era segurar, Então, quer dizer, muitas vezes a gente usa a palavra assim, e a gente acha que todo mundo entende a palavra. Eu chego lá e falo assim: e aí? Eudaimonia, tudo bem? Eudaimonia é um conceito de felicidade. É você estar feliz. Aí eu falo assim para você: e a sua eudaimonia? Como tá? Aí você fala assim: Deus me livre, professor. Deus me livre, minha eudaimonia. Sai dessa.
E aí a gente acha que muitas pessoas vão entender esse conceito, só que não entendem. E a gente, por fim, a gente vai por esses caminhos, achando que todo mundo está entendendo a nossa língua. Então, são coisas que a gente tem que pensar. A retenção, qual que é a nossa dificuldade com aquela matéria, por que nós estamos retendo aquele conhecimento. Se a distância, a escola, mesmo a escola sendo perto, a preguiça me atrapalha, se o trabalho ou estágio me atrapalha. Eu estou voltando tudo de novo os pontos para a gente poder se relembrar dele mesmo durante todo o vídeo. E a valorização da escola pela sociedade? Será que resolve eu deixar a pessoa somente na escola, não acompanhá-la e tá tudo bem e ela vai aprender e ela vai ser super inteligente? Pensa comigo. Bem, a gente precisa pensar nos dois últimos pontos. Já falei dos 4, não vou repetir de novo, senão vai ficar... Ô, professor, pelo amor de Deus, hein? A gente precisa primeiramente pensar na desorganização familiar. Será que a organização da minha família, ou melhor, a desorganização da minha família, contribui para eu sentir dificuldade na hora de estudar? Será que talvez a minha família seja mal estruturada, talvez na minha casa, por isso agora eu vou falar a questão do barulho, talvez na minha casa seja esse barulho externo, e na minha casa eu quero, professor, na minha casa eu quero silêncio, eu gostaria que as pessoas ficassem quietas, ou eu gostaria de ter meu canto lá para falar, e muitas vezes não consigo, porque meu irmão que grita, a minha irmã que quer assistir Netflix, meu pai que fala alto, minha mãe que briga com meu pai, e assim por diante, ou é só eu, minha mãe e meus irmãos, ou eu e minha avó, eu e meu pai, e não dá, tem hora que lá em casa lá é uma bagunça só. Será que essa desorganização da família não acaba te atrapalhando um pouco? A falta de você se organizar. Veja bem, estou falando de desorganização. Não entenda desorganização como se a pessoa não tem pai, ela não vai bem no estudo. Ou se a pessoa só foi criada pela avó, ela não vai bem no estudo. Não é isso. Isso pode até influenciar em uma certa maneira. Lá na frente a gente vai falar sobre isso. Mas nesse momento, não. Nesse momento que a gente está falando da parte social, essa desorganização familiar às vezes pode acarretar outros problemas. Mas a questão da presença ali do pai ou da mãe, ser criado por um, por outro, não entenda assim, tá bom? Desorganização familiar, então, muitas vezes é o barulho. É o barulho que você está ouvindo todo o tempo durante esse vídeo. Nem sei se você chegou até esse ponto. Se você chegou até esse ponto, parabéns. Se você não chegou, nem vou saber, enfim. Mas parabéns para você que persistiu, mesmo com todo o barulho que podia ter. Toda a perturbação da casa, perdão, da escola, que eu tô dentro da escola, eu ia falar casa, olha lá. E às vezes acontece, às vezes a TV é alta, às vezes não é nem pessoa gritando, às vezes tem alguém assistindo televisão e você está querendo simplesmente fazer, rever alguns cálculos que o professor de física te explicou, ou rever alguns cálculos de matemática, ou rever aquele verbo em português, ou rever aquela matéria de história, aquele fato histórico que você quer ler de novo, e aquilo ali acaba por te atrapalhar, aquele barulho, né? Tem pessoas, a gente já falou isso em outros vídeos, que conseguem estudar ouvindo música. Tranquilo. Tem problema? Não. Se você tem essa habilidade de ouvir música e estudar, vai na fé. Eu, particularmente, Alessandro, depende muito do que eu estou estudando
e para que eu estou estudando, se é um trabalho que eu preciso me concentrar no que eu estou escrevendo, se é um trabalho que eu vou entregar posteriormente para o meu professor, eu preciso revisar todas as normas da BNT, pontuação, vírgula. Então, naquele momento, eu não posso ter uma distração maior. Então, eu preciso desligar a música, né, na minha volta, porque senão sou uma pessoa que às vezes eu vou cantando com a música e aí eu me distraio. Quando eu vejo, eu parei já de digitar, tô ali dançando com a música, enfim, vou embora. Então, essa desorganização familiar quer dizer isso. Por isso do barulho. Será que a minha família também está organizada para que eu estude? Será que, ou o fato também de eu ver minha mãe trabalhando igual uma doida aí, condenada, de noite ralando para o nosso sustento, e isso me afeta de alguma maneira também nos estudos? Isso me abala emocionalmente? São coisas também que a gente tem que pensar, né? Quando eu falo ralar, não se assusta não, é os termos que eu uso mesmo, igual a doida e tal, termo normal que a gente vai usar, porque às vezes a gente trabalha igual um doido mesmo, né? Que a gente quer dar coisas boas para os nossos filhos. Quando vocês forem pais, vocês vão entender. Tá, voltando lá na desorganização familiar. Como eu combato essa desorganização familiar? Só há um único caminho agora nesse fato igual do barulho aqui, ó. É o diálogo. É você chegar indivíduo por indivíduo da sua casa e falar: fulano, às 3h30, às 3 da tarde, vou fazer às 3 porque às 3h30 não vai dar pra fazer. Às 3 eu vou estudar. Eu preciso que tenha um silêncio. Preciso que você faça silêncio. Vou entrar no quarto, não deixa ninguém me incomodar. Olha, mãe, ó, das 3 às 4 eu vou estar fazendo tal tarefa. Então, não tem como tá fazendo muito barulho, por favor, me ajuda, né? É importante o que eu estou estudando, eu preciso rever esse conhecimento. Só tem esse caminho. Na escola agora, para mim fazer isso, seria um trabalho muito difícil. Ia requerer de mim pelo menos umas 2 horas conversando com todo mundo, sala por sala. Pessoal, por favor, faz silêncio que eu vou gravar um vídeo lá para a turma de orientação de estudo. Primeiramente, algumas salas iam rir da minha cara. Falar: professor, se vira, grava na sua casa, entre em uma outra sala, procura um lugar mais silencioso, porque tanto lugar para gravar, o senhor vai gravar aqui. Tem esse percalço que também pode acontecer na sua casa. As pessoas falam assim: olha, tem tanto lugar para gravar agora, ou tanto lugar para estudar, por que justo agora? Agora não, agora eu tô assistindo minha série favorita, agora não sei o que, agora eu vou fazer um mousse de limão, né? Gordinho só fala de comida, mas vamos lá. Sua mãe fala: tô fazendo um mousse de limão, agora eu vou precisar usar o liquidificador, vou precisar usar, sei lá, batedeira, enfim. Então, mas é dialogar. É isso, por favor, mãe, tudo bem, eu entendo. Então eu espero mais 15 minutos, tudo bem? 3 horas então, de vez eu vou estudar às 3, eu vou estudar às 3h30. Tá bom então para a senhora? Tá bom aí, meu querido irmão, amado, idolatrado? Pode ser? Às 3h30? Dá pra você assistir sua série aí, ó, tem 1 hora ainda, né? Dá tempo e tal, não sei o quê. Tá, dá tempo, então. É isso. Para finalizar, muitas vezes o que causa a nossa dificuldade em estudo é a questão, eu falei da questão do barulho, do diálogo com a família, mas muitas vezes é a questão da própria casa. Às vezes a gente não tem um espaço próprio para estudar. Dentro da nossa casa a gente não tem esse espaço constituído, porque dentro da nossa casa não tem muito cômodo. Às vezes tem o quarto da mãe, do pai lá, e o quarto seu que você divide com o seu irmão, e não tem outro cômodo. E aí são
cômodos um próximo do outro, né? O quarto da minha mãe, o quarto do meu pai, já logo é a sala, depois cozinha, lavanderia. É ruim eu ter uma casa assim? Não. Bens a Deus que você tenha uma casa assim. Mas vai exigir um pouco mais de você. Criar, então, momentos, não espaços. Então, vou voltar na minha fala anterior. Vai exigir de vocês criar uma tabela de horário durante a semana. 2 ou 3 vezes na semana, eu irei estudar das 3 às 5 no meu quarto. Porque eu sei que até 5 horas minha mãe não está em casa, vamos supor, né? Está trabalhando. Até, sei lá, 3 horas meu irmão sai para jogar bola de quarta-feira. Então, na quarta-feira é um dia ideal para eu estudar. Você vai criar outros caminhos. Você vai precisar usar os lugares que você tem para estudar. Eu, particularmente, gosto sempre de usar eu como exemplo. Porque eu estudo também sou estudante. Eu pego o Santana aqui, todas as vezes que eu saio da escola, ou quase todos os dias, porque tem um ou outro dia que eu não preciso pegar, porque eu vou para minha casa, depois eu vou para a faculdade. Mas os dias que eu pego o ônibus, o que eu faço? Pego o ônibus, sento lá, abro o meu caderno no ônibus e vou estudar. Às vezes eu ponho um fone de ouvido, porque está muita barulheira no ônibus mesmo, eu preciso escrever, produzir texto, né? Aí, então, escrevo lá no ônibus, balançando, chacoalhando, lombada. É o espaço que eu tenho naquele momento. É o ideal? Não. É o perfeito? Não. É o que eu gostaria de ter? Não. Mas naquele momento é o que eu tenho. Mesma coisa você. O espaço na sua casa talvez não seja o ideal. Não espere ter o momento ideal, não espere ter escrivania, ter um quarto só para você, ou porque eu preciso ter eu ia falar isolante, mas um isolamento de som, de barulho, né? Tirar todo esse barulho na minha volta aqui, ó, que me atrapalha, que não sei o quê. É importante você ter tudo isso? Não sei. Sinceramente, não consegui responder, porque para mim são momentos que você cria, você faz o espaço. Você faz o espaço acontecer aos poucos. Aos poucos você vai criando lugares para você. Então, quando pensar nas suas dificuldades de estudo, pense nesses 6 pontos. Para terminar, pense nesses 6 pontos. Trabalhe em cima desses 6 pontos. Quais são os 6 pontos? Retomando. 1. Eu ia falar number 1, só para fazer uma graça. Retenção repetida das matérias. Você repetidamente está indo mal em português, matemática, em geografia, história. A sua distância física mesmo da escola. Física. Né? Depois a gente vai falar de outro tipo de distância. Ou trabalho ou estágio. 4, a valorização da escola pela sociedade, ou a supervalorização da escola pela sociedade. O 5º seria a desorganização familiar, né? Que a gente é o barulho que a gente teria que conversar. E o 6º é a criação do espaço ou do momento para estudar. Não necessariamente que você precise ter um espaço próprio. É o ideal que teria, lógico. Não tem o que fazer. A gente trabalha em cima daquilo que a gente tem, da realidade de cada um. Por isso que eu falei a questão do trabalho. Primeiro busque estudar, para que um dia você tenha tudo aquilo que você sempre sonhou em ter. Com o seu trabalho, com o seu suor, depois você vai ter tudo aquilo. Mas a chave para o sucesso do seu trabalho é o estudo. Se você não estudar agora, o que você pensa lá na frente? Né? Não vou perguntar o que você vai ser quando você crescer, mas o que você vai ser daqui 5,
10, 15 e 20 anos. Já parou para pensar? Como vai estar a minha vida daqui 5 anos? Como vai estar a minha vida daqui 10 anos? Como minha vida vai estar daqui 15 anos? Ou melhor, aonde eu quero estar daqui 15 anos? Você pode responder para mim: professor, eu quero daqui 15 anos ser um youtuber famoso, ter muito dinheiro. Ok, sem problema. É o seu sonho? Vá atrás dele. Vá trabalhar atrás dele. Não vejo nenhum problema em você ser. Professor, daqui 15 anos eu quero ser um cantor famoso. Vá buscar esse sonho. Mas estude primeiro. Tenha outras alternativas para o seu sonho. Tá bom? Como o barulho está em volta, a ideia era essa mesmo. Não deixe os barulhos, não só do ambiente, mas da vida te atrapalhar. Os ruídos da vida, outras pessoas criarem barulhos em sua volta. Bom, um grande abraço e aí a gente se vê pelo Google e aqui na escola. Até mais. Fui.